Enquanto muitos querem aprender sobre Deus por meio de ensinos inventados por homens e outros só querem saber dele por meio de profecias das mais inacreditáveis, nós somos chamados a confiar somente na Escritura. Sola Escritura, ou somente a Escritura, ensina que a Escritura é nossa única regra de fé e prática, aquela que tem autoridade para nos dizer no que crer e o que fazer. A questão do Sola Escritura é fundamentalmente de autoridade. Aqui a autoridade suprema fica com a Bíblia, não com a igreja, com Deus, não com o homem. Sim, nós temos a revelação geral, mas a revelação geral, como o nome já diz, não nos apresenta Deus de maneira detalhada. Podemos saber certas coisas sobre Deus por meio da criação, conforme Romanos, mas é a Bíblia, a revelação especial, é na Escritura que Deus revela tudo o que Ele quer que saibamos sobre Ele. É nela que aprendemos quem Ele é, quem nós somos, por que fomos criados, como a condenação veio sobre nós por causa do pecado, como apenas em Cristo encontramos salvação e o que aguarda aqueles que estão em Cristo. Ela é então a palavra perfeita, inspirada, inerrante e infalível de Deus para nós. Cada palavra da Bíblia foi inspirada por Deus. Tudo que foi escrito na Escritura foi escrito porque é palavra de Deus para nós. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso, a Escritura é nossa única regra de fé. Não é por meio de sonhos, profecias extrabíblicas e revelações espetaculares que Deus se dá a conhecer em nossos dias. Ele já se manifestou assim, mas agora aprove a Ele se dar a conhecer por meio da sua própria palavra. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o que Cristo falou é o que as Escrituras nos revelam. E como ela mesmo nos ensina, qualquer um que ensinar algo que vá além do que ela diz, mesmo que fosse um anjo, é digno de maldição, pois está pregando um outro evangelho, uma perversão do verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico. E como está escrito, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Veja como sola Escritura é algo sério. Além disso, também não é a igreja, o Papa ou a tradição que nos diz quem é Deus, mas a própria Bíblia. E tudo o que devemos crer e fazer em relação a Deus é determinado pela Bíblia e não pela igreja. A própria igreja, se fiel a Deus, deve se conformar à Bíblia e por ela ser guiada, não o contrário. Isso não significa, é claro, que não aprendemos com o que servos de Deus ensinaram sobre a Bíblia. Sim, nós aprendemos, mas a tradição não é uma fonte inerrante. Nós reconhecemos outras formas de autoridade, mas vemos essas autoridades como sendo derivadas e subordinadas à autoridade de Deus como revelada nas Escrituras. Nós, reformados, cremos nos ensinos dos concílios que ficaram conhecidos como concílios ecumênicos, mas enquanto alguns creem na Bíblia porque concílios e confissões dizem para crer, nós concordamos com esses concílios e confissões somente até onde vemos que a Bíblia ensina o que eles dizem. Isto é, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, não o concílio ou confissão. Esses últimos só têm seus valores se estão de acordo com as Escrituras, mas são falíveis e podem errar. Já o valor das Escrituras não depende deles, mas porque ela é a palavra de Deus, a única que tem palavras de vida eterna, a única infalível e, como tal, a única digna de total confiança para nos dizer no que devemos crer e o que devemos fazer. Sejamos obedientes a ela, sola Escritura. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram.
minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. Eu não posso. E não irei renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me ampare.